Olá! Imaginem só a magia que acontece quando um simples roteiro de papel se transforma numa daquelas performances ao vivo que deixam a gente sem o fôlego. O texto dramático, ele não foi feito para ser lido em silêncio no canto de uma sala. Ele é, literalmente, uma máquina meticulosamente construída para ganhar vida, som e movimento. Hoje, na nossa explicação, a gente vai desmontar essa engrenagem literária e descobrir como essas regrinhas técnicas mudam completamente a forma como vivenciamos as histórias no palco. O nosso roteiro de hoje é dividido em 6 atos bem diretos. Primeiro, os 3 gêneros literários. Depois, texto principal e secundário. Terceiro, o papel das personagens. Quarto, o discurso e a ação. Quinto, os tipos de peças. E, por fim, a estrutura do teatro. Vamos lá? Começando pelo nosso primeiro ato, os 3 gêneros literários, as grandes bases da literatura. Bom, na literatura clássica, a gente tem basicamente 3 grandes caminhos. O épico, ou narrativo, é aquele que traz um narrador para contar uma história, sabe? Já o lírico, ele é o domínio puro da poesia e da emoção mais profunda. Mas a verdadeira faísca, a energia mesmo, acontece no gênero dramático. E olha que interessante, a palavra drama vem do grego e significa literalmente ação. Ou seja, aqui não tem um narrador explicando o passado. É uma arte desenhada puramente para ser vivida no momento, através da ação das personagens, de frente para uma plateia viva. Entrando no nosso segundo ato, texto principal e secundário. Vamos dar uma olhada na anatomia do roteiro. Toda obra teatral esconde uma dupla camada incrível. O texto principal é tudo aquilo que ganha voz, né? O discurso direto, aquelas falas vibrantes que ecoam pelo teatro. Mas operando ali nas sombras, meio que como um código secreto, a gente tem o texto secundário. Pensa bem, sem essas instruções ocultas, a peça seria apenas um coro de vozes flutuando, sem corpo, sem noção de espaço e sem luz. E é exatamente aí que entram as famosas didascálias, que a gente também chama de rúbricas. Termos super técnicos, sim, mas elas são o coração desse texto secundário. São essas indicações que ditam absolutamente tudo. O espaço cênico, o momento exato do som de uma taça quebrando, ou aquela mudança dramática na iluminação. E o mais legal, elas guiam o corpo. Elas dizem para os atores quando é para correr, quando é para chorar e até como respirar em cena. Para deixar isso mais claro, vamos ver como funciona na prática com o exemplo daquela famosa peça, Pluft, o Fantasminha. Reparem só na instrução ali entre parênteses. Pronto, eis a nossa rubrica. Ela já dita a agitação física e a movimentação do ator pelo palco antes mesmo da primeira sílaba ser pronunciada. A emoção da cena já nasce ali, impressa na página. Ato 3. O papel das personagens. Vamos ver quem é que dá vida a essa história toda. A hierarquia no palco, gente, é super rigorosa. Lá no topo, brilhando, temos o protagonista, que é aquela figura central, o olho do furacão do conflito. Em volta dele, a gente tem as personagens secundárias, que estão ali para ajudar ou atrapalhar ativamente a jornada. E claro, os figurantes. Eles podem até passar a peça inteirinha só fingindo que estão bebendo um café, sem dizer um único A, mas sem eles, a ilusão de um mundo real simplesmente desmorona. Avançando para o nosso quarto ato, o discurso e a ação. Como, de fato, o enredo é comunicado? Como a gente viu, o teatro respira o discurso direto. As personagens falam diretamente umas com as outras, sempre no calor do momento. Em contraste absoluto com isso, a gente tem o discurso indireto, que é quando alguém resume uma coisa que já passou. Tipo quando a gente diz que um amigo confessou um segredo. Só que no drama, esse formato indireto é raríssimo. A regra de ouro no palco é mostrar, e não apenas contar, o que acaba eliminando quase por completo aquela figura clássica do narrador. Mas a comunicação no palco tem lá os seus truques fascinantes. No monólogo, a personagem fala consigo mesma. Ela expõe todas as suas falhas e desejos mais íntimos, tipo aquele icônico ser ou não ser do Hamlet do Shakespeare, sabe? Já no à parte, a mágica é bem diferente. É quando a personagem quebra a chamada quarta parede e fala diretamente com a plateia. Rola uma cumplicidade secreta ali. É uma técnica clássica muito usada nas farsas do Gil Vicente. Ou, para trazer para o cinema moderno, pensem quando um personagem olha de repente para a câmera e solta uma piada. Ato 5. Comédia, tragédia, farsa e auto. Chegou a hora de falar dos tipos de peças. A Grécia Antiga deixou um mapa de emoções simplesmente formidável para a gente. A tragédia, por exemplo, busca aquela catarse emocional profunda, através de destinos super tristes e inevitáveis. Pensem no amor impossível de Romeu e Julieta. Já a comédia foca nas pessoas comuns, usando riso para criticar os costumes da sociedade de um jeito bem mais leve, como na clássica obra O Avarento.
A farsa, por outro lado, eleva esse riso ao exagero puro, virando quase uma caricatura política, muitas vezes zombando da elite, como a gente vê na farsa de Inês Pereira. E por fim, o Alto, que tem um foco fortemente moral e religioso e cuja obra máxima a gente conhece muito bem, o brilhante Alto da Compadecida. E para fechar a nossa análise, Ato 6, a estrutura do teatro, o tempo e o espaço no palco. Pensem que o ritmo de uma peça é como se fosse um relógio suíço, governado por atos e cenas. A mecânica é super simples, mas muito rigorosa. Um ato dita o espaço físico e termina sempre que acontece uma mudança de cenário. Por outro lado, a cena é moldada pela presença humana. Uma cena muda a cada entrada ou saída de uma personagem no palco. Então, é assim. O cenário dita o ato e o movimento humano dita a cena. Genial, né? Para encerrar essa nossa explicação, fica no ar uma grande questão. Durante séculos e séculos, o teatro operou com tábuas de madeira e uns panos de fundo estáticos. Hoje, com o cinema, as telas digitais e esses palcos praticamente infinitos, como é que aquelas antigas regras de texto ainda sobrevivem? A verdade é que os monólogos, as didascálias e os apartes continuam sendo a grande fundação de todas as séries e filmes que a gente mais ama assistir. A tecnologia com certeza mudou o formato, mas a essência do drama, aquela pura arte da ação humana, essa continua e sempre vai continuar intacta. Continuem sempre procurando a magia que existe por trás de cada cortina.